Funções, parte 2. Funções crescentes e decrescentes. Primeiro, vamos analisar funções crescentes e decrescentes através de gráficos, depois através de uma forma de tabela, e depois que nós já tivermos uma noção do que é função crescente e função decrescente, nós veremos de fato a definição de função crescente e função decrescente. Então vamos começar pelos gráficos. Então temos esse gráfico. Olhando assim de cara para esse gráfico, nós podemos concluir o que dele? Que ele é uma função crescente ou que ele é uma função decrescente. Então, nós podemos ver que ele é uma função que, conforme x está crescendo, y também está crescendo. Então, nós podemos concluir o quê? Que ele é uma função crescente. Então, conforme eu vou caminhando para valores maiores de x, eu também vou caminhando para valores maiores de y. E esse gráfico já não é da mesma forma. Prestem atenção, conforme eu vou caminhando para valores maiores de x, eu vou caminhando para valores menores de y. Então, nós podemos dizer que esse gráfico é um gráfico de uma função decrescente. Esse gráfico, conforme eu vou caminhando para valores maiores de x, eu tenho sempre o mesmo valor de y. Então, esse gráfico é um gráfico de uma função constante. E que função que é essa? Essa função é f de x é igual a 1. Por quê? Porque essa reta constante está no ponto y igual a 1 e x igual a 0. Para esse tipo de função, nós temos que analisar dois pontos dessa função. Para os valores negativos de x e para os valores positivos de x. Porque prestem atenção, para os valores negativos de x, quanto maior é o valor de x, menor nós temos um valor de y. E para os valores positivos, nós temos quanto maior é o valor de x, maior também são os valores para y. Então, nessa função, nós podemos considerar que ela é decrescente em menos infinito até zero e crescente em 0 até mais infinito, pelo fato que eu expliquei para vocês. Então, vamos ter alguns exemplos numéricos, tomando em consideração essa tabela. Então, nós temos uma função que nos leva de x até y. Então, para x igual a menos 2, nós temos y igual a 7. Para y igual a menos 1, temos x igual a 7. E, assim como para todos os valores de x, nós teremos y igual a 7. Graficamente, quando nós analisamos funções crescentes e decrescentes, nós podemos observar que uma função que para todos os valores de x nós temos o mesmo valor de y, essa função é uma função constante. Agora, levando em consideração essa outra tabela, nós temos que quando x é igual a menos 2, y é igual a menos 5. Quando x é igual a menos 1, y é igual a menos 3. Quando x é igual a 0, y é igual a 1. Quando x é igual a 1, y é igual a 5. Quando x é igual a 5, y é igual a 7. E quando x é igual a 10, y é igual a 24. Então, nós podemos observar que quanto maior é o valor para x, maior também é o valor para y. E como nós já vimos, e eu já expliquei isso para vocês quando nós analisamos o gráfico, esse tipo de função é um tipo de função crescente. E a terceira e última tabela, então, para x igual a menos 2, y é igual a 20. Para x igual a menos 1, y é igual a 11. Para x igual a 0, y é igual a 4. Para x igual a 1, y é igual a menos 3. Para x igual a 5, y é igual a menos 10. E para x igual a 10, y é igual a menos 32. Então, como eu já expliquei para vocês também, quando nós vimos a parte gráfica, quando x aumenta e y diminui, nós temos que essa é um tipo de função decrescente.
Agora vamos ver o que é uma função crescente e uma função decrescente por definição. Então, uma função f é crescente no intervalo se para uma variação positiva de x resulta uma variação positiva em f de x. É o que eu falei para vocês. Se o x aumenta, o y também aumenta, isso é uma função crescente no intervalo. Então, se x1 é menor que x2, então f de x1 também é menor que f de x2. Vamos ver no gráfico que fica mais fácil de entender. Ó, se x1 é menor que x2, f de x1 também é menor que f de x2. Então, se o x aumenta, a f de x também aumenta. Agora, vamos ver a definição para uma função decrescente. Uma função f é decrescente no intervalo se, para uma variação positiva de x, resulta uma variação negativa em f de x. Ou seja, se os valores de x aumentam e os valores da f de x diminuem, isso é uma função decrescente naquele intervalo. Então, temos, se x1 é menor que x2, f de x1 é maior que a f de x2. Vamos ver no gráfico que fica mais fácil de observar. Ó, x1 é menor que x2, porém, a f de x1 é maior que a f de x2. Então, conforme os valores de x aumentam, os valores da f de x diminuem. Então, isso caracteriza uma função decrescente. E vamos ver também, por definição, o que é uma função constante. Então, uma função f é constante no intervalo se, para uma variação positiva ou negativa de x, resulta uma variação nula em f de x. Ou seja, não importa se o x está variando para mais ou para menos, o valor da f de x vai ser sempre o mesmo. Nós não vamos ter valores diferentes para f de x. Prestem atenção aqui. Pela definição, então, se x1 é menor que x2, f de x1 é igual a f de x2. Ou se x1 é maior que x2, a f de x1 também é igual a f de x2. Foi o que eu acabei de dizer e que está escrito aqui em cima também. Se temos uma variação positiva, f de x1 é igual a f de x2. Se temos uma variação negativa, f de x1 também é igual a f de x2. E vendo pelo gráfico, nós podemos observar melhor. Ó, aqui no caso, nós temos uma variação positiva de x. Então, temos uma variação positiva e para x1, para x2 e todos os outros valores nesse intervalo, nós temos um mesmo valor para a f de x. No entanto, aqui que eu coloquei para vocês que f de x1 é igual a f de x2. Então, exemplos. Analisar quais os intervalos onde as funções são crescentes e decrescentes. Exemplo A. F de x é igual a 2x mais 4 ao quadrado. Nós vamos analisar os exemplos tudo através de gráficos. Por quê? Porque através de gráficos é mais fácil da gente enxergar aonde a função é crescente, onde ela é decrescente, onde ela é constante e coisas do tipo. Então, solução gráfica. Analisando esse gráfico, nós temos uma parábola, né, que corta o eixo y no ponto y igual a 16 e toca o eixo x em x igual a menos 2. Tá? Então, em quais são os intervalos que nós temos de decrescente e decrescente? Então, nós podemos observar nessa parábola que a nossa função é decrescente de menos infinito até menos 2. Por que ela é de menos infinito até menos 2? Porque, prestem atenção, aqui os valores de x estão variando positivamente. Então, esse valor de x é maior que esse, e assim consecutivamente até chegarmos em x igual a menos 2. E, conforme x aumenta, nós temos que o valor da f de x, ou o valor de y, diminui. Porque, ó, prestem atenção, nesse ponto
nesse valor de x, nós temos aproximadamente essa f de x. Nesse valor de x, nós já temos aproximadamente essa f de x. Então, conforme x está aumentando, a f de x está diminuindo. E ela é crescente de menos 2 até infinito. Por quê? Porque quanto maior são os valores de x, maior também é a f de x. Porque prestem atenção, nesse ponto, a f de x é aproximadamente nesse ponto. Agora, olhem nesse ponto, a f de x já é aproximadamente nesse ponto. Então, quanto maior os valores de x, maior são os valores da f de x. Exemplo B. F de x é igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. Então, vamos analisar o gráfico. E temos que de menos infinito até menos 1, nós temos que essa função é crescente. Por quê? Quanto maiores são os valores de x, maiores são os valores de y, ou da f de x, como vocês preferirem. Porque y é igual a f de x, então eu posso falar tanto y quanto f de x, que eu vou estar falando da mesma coisa. Também nós temos que ela é crescente de menos 1 até 0. Porque, pelo mesmo motivo, quanto maior são os valores de y, maior são os valores da f de x. Agora, de 0 até 1, ela já é decrescente. Porque para maiores valores de x, temos menores valores de y. E de 1 até mais infinito, ela também é decrescente. Porque para maiores valores de x, nós temos menores valores de y. Aqui prestem atenção que o menos 1, o 0 e o 1 não entram nos conjuntos, tá? Decrescente e decrescente. Por quê? Porque o menos 1 é uma assíntota, que são pontos dos quais as funções nunca irão tocar. Tá? Eles só irão se aproximar, mas nunca irão tocar. Por isso, o menos 1 e o 1 não estão nos conjuntos decrescente e decrescente. Simetria. Então, nós vamos estudar a simetria de uma função de 3 maneiras, que vai ser a simetria gráfica, a numérica e a algébrica. Então, nós podemos analisar se uma função é simétrica dessas 3 formas. Se nós não temos um gráfico e temos uma tabela numérica, nós podemos analisar por ela. E se nós não temos nenhum dos dois, nós podemos analisar também algebricamente, que é o que nós mais vamos fazer com uma função. Nem sempre vocês vão ter um gráfico para analisar graficamente se essa função é simétrica em relação a algum eixo, ou a origem, ou algo do tipo. Então, primeiro tipo de simetria. Simetria em relação ao eixo das ordenadas, ou eixo y. Então, seja a função f de x igual a x à quarta. Então, vamos tomar essa função como um exemplo para analisarmos uma função simétrica em relação ao eixo y. Então, graficamente, vocês podem observar também que para um mesmo deslocamento, tanto positivo quanto negativo, nós temos um mesmo valor para a f. Tá? Então, uma função simétrica em relação ao eixo y é quando, para um mesmo deslocamento de x em relação à origem positivo e negativo, nós temos um mesmo valor para a f. Então, isso vai ser uma função simétrica em relação ao eixo y. Agora, vamos analisar numericamente. Vocês poderão ter uma ideia melhor desse deslocamento que eu acabei de dizer para vocês. Então, nós temos valores de x que nos leva a valores para f de x. Então, vocês podem perceber que para um mesmo deslocamento, tanto positivo quanto negativo, que no caso aqui da origem, que é o ponto 0, 0, nós fomos para x igual a 1 e x igual a menos 1, ou seja, nós deslocamos um para a direita e um para a esquerda. Nós vamos ter um mesmo valor para f de x. O deslocamento de 1 para a direita, nós temos 1 como valor da f de x. E o deslocamento de 1 para a esquerda, nós temos também 1 para f de x. Agora, um deslocamento de 2 para a direita e de 2 para a esquerda, nós temos 16
como valor para f de x. Um deslocamento de 3 para a direita e 3 para a esquerda, nós temos 81 para o valor da f de x. Ou seja, quando eu deslocar o mesmo tanto para a direita quanto para a esquerda, eu necessariamente tenho que ter o mesmo valor para f de x para esses dois valores de x, tanto positivo quanto negativo. Essa é uma exigência para que a função seja simétrica em relação ao eixo y. E algebricamente. Então, funções pares são funções simétricas ao eixo y. Tá? Então, toda função par é uma função simétrica ao eixo y. Porém, o que é uma função par? Então, se para todos os valores de x do domínio da função, temos f de menos x igual a f de x. Então, esta é uma função par. Então, nós temos que fazer esse teste. Se f de menos x for igual a f de x, então esta é uma função par. Que, numericamente, olha aqui, a f de menos x, ou seja, f de menos 1, é igual a f de x. Porque a f de 1 é igual a 1. E a f de menos 1 também é igual a 1. Então, isso caracteriza uma função par. Agora, vamos ver um exemplo com uma outra função e nós vamos analisar se ela é uma função par ou não. E vocês vão entender melhor como eu vou fazer isso aqui para testar se ela é uma função par ou não. Exemplo. Analise graficamente e algebricamente a simetria da função. Então, o que nós vamos fazer nesse exemplo? Nós vamos fazer uma análise gráfica, mas não vai ser uma análise concreta. Nós só vamos supor se é ou não uma função par ou uma função simétrica em relação ao eixo y. E nós vamos ter certeza disso na análise algébrica. Então, análise gráfica. Observem o gráfico. Nós podemos supor que esse é o gráfico de uma função simétrica em relação ao eixo y. Por quê? Porque aparentemente, para um mesmo deslocamento de x positivo e negativo, eu tenho o mesmo valor para y. Então, vamos supor que f é uma função par, porque nós estamos supondo apenas que f é uma função simétrica em relação ao eixo y. Então, vamos fazer agora uma análise algébrica para termos certeza de que se essa função é ou não simétrica em relação ao eixo y. Então, para isso, vamos ver se ela é par. Então, relembrando, se para todos os valores x do domínio da função temos f de menos x é igual a f de x, então esta é uma função par. Então, o que nós faremos? Nós faremos f de menos x e nós veremos se a f de x é igual. Como nós faremos f de menos x? Então, para os valores de x na nossa equação, nós vamos substituir menos x. É bem simples, é como se eu estivesse substituindo um número na nossa função, tá? Mas em vez de substituir um número, eu vou substituir para valores de x menos x, como vocês verão a seguir. Então, f de menos x é igual a menos x ao quadrado mais 1. Ou seja, a nossa f de x era x ao quadrado mais 1. Tá? Então, aqui eu substituí o menos x no lugar do x. Então, menos x ao quadrado mais 1 é igual a x ao quadrado mais 1, que por si é igual a nossa f de x. Então, essa função é uma função par. Portanto, essa é uma função simétrica em relação ao eixo y. Tá? Eu vou dizer mais ou menos para vocês quando uma função vai ser par ou não, só vocês olhando para essa função. Então, uma função vai ser par sempre que os expoentes de x forem par. Tá? Se todos os expoentes de x forem par. Porque se vocês tiverem uma função que tem apenas um elemento x com expoente ímpar, vocês já não vão ter que essa função é par. Tá? Então, é assim que vocês analisam se uma função é par ou não, somente olhando para ela. Porém, tem algumas funções que vocês não conseguem analisar se ela é par ou não. Tá? Então, nesse caso, vocês precisam fazer pela definição. Tá? Eu aconselho vocês a fazerem sempre pela definição, a não ser funções polinomiais, que aí nesse caso é bem simples de vocês identificarem se é uma função par ou não. E mais para frente nós veremos o que é uma função polinomial detalhadamente. Então, agora, simetria em relação ao eixo das abscissas, ou eixo x.
Então, seja x igual a y ao quadrado. Graficamente, nós temos essa função, tá? E não muda em nada. Só vamos mudar que o eixo de simetria vai ser o nosso eixo x. Então, em relação à origem, para o mesmo deslocamento positivo e negativo de y, nós vamos ter um mesmo valor para x. Tá? A ideia é a mesma da simetria em relação ao eixo y. Porém, o eixo de simetria nesse caso vai ser o eixo x. Numericamente, nós temos x igual a y ao quadrado e y. Então, para y igual a menos 3, x é igual a 9. Para y igual a 3, x também é igual a 9. Então, para o mesmo deslocamento de y em relação à origem, nós temos um mesmo valor de x. E assim acontece para 2, menos 2, e para 1 e menos 1. Algebricamente, nós temos que gráficos que possuem simetria em relação ao eixo dos x não são gráficos de funções, mas podemos afirmar que a coordenada x e y está sobre o gráfico quando x e menos y está. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, para o mesmo valor de x, nós temos um deslocamento positivo e o mesmo deslocamento negativo para y. Simetria em relação à origem. Então, seja a função f de x igual a x ao cubo, vamos analisar o gráfico dessa função para começarmos a ter ideia do que é uma função simétrica em relação à origem. Então, graficamente, temos. Então, olhando para esse gráfico, o que nós podemos concluir sobre uma função simétrica em relação à origem? Nós podemos concluir que, se um gráfico passa pelo ponto x, y, qualquer que seja esse ponto xy, ele necessariamente tem que passar pelo ponto menos x e menos y, tá? Para ele ser uma função simétrica em relação à origem. E temos um outro caso que não está nesse gráfico, mas eu queria que vocês anotassem, que é, se o gráfico passar pelo ponto, qualquer que seja ele, menos x e y, ele necessariamente tem que passar pelo ponto x e menos y, tá? Ou seja, a partir daí nós podemos observar que, se o x e o y são positivos, ele necessariamente tem que passar por um outro ponto x e y, porém o x e y é negativo. Se o x é negativo e o y é positivo, ele necessariamente tem que passar por um outro ponto do qual o x seja positivo e o y negativo. Ou seja, o x e y do ponto que ele passa, ele tem que passar necessariamente por um outro ponto com x e y com sinais opostos, tá? É basicamente isso, uma função simétrica em relação à origem. Numericamente, nós temos a tabela, né, de valores de x, que nos levam a valores de y, ou de f de x, que nós temos que o gráfico passa pelo ponto menos 3 e menos 27. E, como eu disse, necessariamente ele tem que passar pelo ponto, então, 3 e 27. No caso aqui é menos x e menos y, e aqui é x e y. Para menos 2 e menos 8 é a mesma coisa, ele passa pelo ponto 2 e 8. Menos 1 e menos 1, ele passa pelo ponto 1 e 1. E esse gráfico também passa pela origem, que é o ponto 0, 0. E, algebricamente, nós temos que funções ímpares são funções simétricas à origem. Tá? Nós vimos que funções pares são simétricas ao eixo y e funções ímpares são simétricas à origem. Então, o que é uma função ímpar? Se para todos os valores de x do domínio da função temos f de menos x igual a menos f de x, então esta é uma função ímpar. Tá? Então, ela tem que atender essa condição para que ela seja uma função ímpar. Então, como vocês vão aplicar essas condições? Da mesma maneira, vocês vão aplicar menos x no lugar de x, e se vocês tiverem no final que f de menos x é igual a menos f de x, vocês vão ter uma função ímpar. Tá? E eu vou, assim como eu ensinei para vocês como identificar uma função polinomial, se ela é par ou não, eu vou falar para vocês
como identificar uma função polinomial ímpar. Basta vocês olharem os expoentes do x. Se todos os expoentes do x forem ímpares, essa função também vai ser ímpar. Porém, se tiver apenas um expoente par, essa função já não vai ser ímpar, tá? Então prestem atenção nisso. E isso só serve para a função polinomial, viu, pessoal? Porque tem outros tipos de funções que vocês não conseguem identificar se ela é par ou ímpar apenas dessa maneira. Aí vocês têm que aplicar a definição nelas, tá? Então, exemplo. Analise graficamente e algebricamente a simetria das funções. f de x, que é igual a 1 sobre x. É o exemplo A. Análise gráfica. Então, nós temos essas duas curvas, que são as curvas da função f de x é igual a 1 sobre x. E nós podemos ter uma noção de que ela é simétrica em relação à origem, tá? Porque se nós traçarmos uma reta a 45 graus passando pela origem, nós vamos poder perceber que ela é igual nas duas partes, tá? Isso também pode caracterizar uma função simétrica em relação à origem. E também podemos analisar que se ela passa pelo ponto x e y, ela também provavelmente vai passar pelo ponto menos x e menos y, tá? Mas isso é só uma hipótese, nós não estamos afirmando nada. Então, como nós estamos supondo que esse gráfico é de uma função ímpar, também nós podemos supor que essa função é uma função ímpar. Então, agora vamos fazer uma análise algébrica para confirmarmos se essa é uma função ímpar ou não. Então, temos que f de menos x é igual a 1 sobre menos x, que é igual a menos 1 sobre x. Tá? Então, como eu disse para vocês, é só substituir o menos x no lugar do x. E aqui nós obtemos 1 sobre menos x. E nós temos que menos f de x é igual a menos 1 sobre x. E para fazermos menos f de x, basta colocarmos o sinal de menos em todos os elementos dessa função. Tá? Então, no caso, essa função é composta apenas por 1 sobre x, nós colocamos o sinal negativo em 1 sobre x e descobrimos que f de menos x é igual a menos f de x. Portanto, essa é sim uma função ímpar. E se ela é uma função ímpar, nós temos que essa função é simétrica em relação à origem. Exemplo B. f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, vamos fazer uma análise gráfica dessa função. Então, analisando esse gráfico, nós podemos perceber que provavelmente ela não é uma função par e nem uma função ímpar. Por quê? Para um mesmo deslocamento, vamos supor, um deslocamento de uma unidade positivo e de uma unidade negativo, nós não teremos o mesmo valor para f de x. E se nós temos aqui esse ponto que seja onde eu estou passando o mouse aqui em cima igual a x e y, nós não teremos esse mesmo ponto provavelmente aqui igual a menos x e menos y. Então, essa função provavelmente não é nem par nem ímpar. Tá? Graficamente, o que eu disse para vocês, graficamente a função não é nem par nem ímpar. Tá? E se graficamente ela não é par nem ímpar, ela também não vai ser algebricamente, o que nós vamos ver agora. Análise algébrica. Vamos analisar se a função é par. Então, f de menos x é igual a menos x elevado ao quadrado menos 3x mais 1. E, então, f de menos x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1, que é diferente da f de x, que a nossa f de x é x ao quadrado menos 3x mais 1. Portanto, f de menos x é diferente de f de x. Agora vamos analisar se a função é ímpar. Relembrando, se para todos os valores de x do domínio da função, temos f de menos x é igual a menos f de x. Então, essa função é ímpar. Tá? Então, vamos fazer f de menos x, que é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. E menos f de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 1. Aqui, pessoal, eu fiz direto, tá? Eu substituí o menos x já e coloquei o resultado direto. Eu não fiz substituindo passo a passo. Tá? Mas é apenas substituir o menos x no lugar de x da função.
Portanto, f de menos x é diferente de menos f de x. Então isso caracteriza que essa função não é uma função nem par e nem uma função ímpar. Ou seja, ela não é simétrica em relação ao eixo y e não é simétrica em relação à origem, tá? E aqui, quando nós estávamos analisando se essa função é par ou não, foi o que eu disse para vocês. Numa função polinomial, que a nossa função é x² menos 3x mais 1, nós temos um expoente ímpar, que no caso é o x elevado a 1, que multiplica o menos 3, tá? Então, isso caracteriza já uma função que não é par. E no caso da função ímpar, nós temos que a nossa função é x² menos 3x mais 1. Nós temos x² tem um expoente par, que no caso é 2. E isso caracteriza uma função que não é ímpar. E na próxima parte continuaremos com funções de primeiro e segundo graus.